Fico imaginando, eu tenho que me animar a antropologia, fora que esses estudos solitários assim, e também aquele negócio, depende dos livros de introdução, sabe? Eu tô querendo pegar uma bagagem legal. Eu encomendei mais 2 livros de filosofia, agora de história da filosofia para mim dar uma bagagem dessa história, né, que vai ser, que eu vou usar na sala de aula. Eu estou doido para terminar, para poder dedicar, justamente para elaborar melhor essa compreensão. Tava pensando, né, você, independente do capital, sabe? Muito antes das moedas, né? Imagine lá na época das cavernas, ao próximo ali. Você tem lá, seja a própria caverna mesmo, né, que já é um abrigo, já é uma vantagem, né? É uma fortaleza, tem segurança, tem a questão das doenças, né? Você se prevenir, né? Na caverna você é aconchegante, você tá fora não só dos riscos animais, de ataque a animais, mas também no calor e do frio, etc. Então tem um valor ali. Então não é a capital, não é algo, vamos dizer assim, material construído pelo homem, mas é um material da natureza que não pertencia a ninguém e passa a pertencer àquele que chega primeiro, ou seja, que mantém o cuidado que descobriu, né? E aí já começa o problema, né? Porque e começa o problema, não é começa o problema que se resolve com o comunismo, não. É um problema que não se resolve nunca, porque sempre existirá escassez em qualquer parte, e seja alguém sempre terá que sentar, mesmo dentro do sistema comunista, sempre alguém terá que sentar no meio, né, do banco, né, no meio lá na passagem, né, dentro do ônibus, né, não tem janela para todo mundo, sabe? Imagina o tamanho do ônibus que teria que ser, sabe? Tem que ser um ônibus especial que só teria um banco próximo à janela, né? Seria imenso e com poucas pessoas, porque todo mundo tem que gozar dos mesmos benefícios. Até em questão de escolhas, né? Tem aqueles que preferem ar-condicionado, tem aqueles que preferem vento no rosto, e aí, como é que se chega na decisão? A maioria que escolher? Tá, mas se você estiver pagando, você está pagando, mas ao mesmo tempo a maioria que decide. Que justiça é essa? Então aí não para mais, mas voltando lá é muito doideira, né? Você imaginar lá e aí o sujeito fica imaginando, eu tô aqui vigiando a barraca aqui, agora a gente tá sem o container, sem como trancar. Imagina com o container trancando o container, teve problema de roubo. Imagina na barraca com tudo exposto aqui, várias mochilas, vários materiais e tudo, eu tenho que ficar aqui. Aí se eu saio para tomar uma água, você já viu o que acontece. Eles botaram numa câmera, sabe? E eu observarmos, a gente vai ver que de repente aparecem pessoas, sabe? Que também, assim como no tempo das cavernas, estão no estado ou não de escassez, né? O problema maior é que tem sujeitos que não estão nem em estado de escassez, né? Eles estão em estado normal, assim, entre aspas. Mas que vão fitar, que vão olhar, observar de longe para ver se existem as possibilidades de avanço da no seio da busca por aquisição de uma nova propriedade, né? Mesmo que essa pertença a outros, né? E aí começa a história também do bom senso, né? A luta, não é igual o Marx falou, que é a luta das classes, sabe? É a luta do bom senso, do mínimo esforço, contra a falta de noção, o bom senso e o máximo esforço contra a falta de noção e o mínimo esforço, sabe? Que implicaria nisso. Então, e que de certa forma envolve a guerra, né? Envolve as armas, né? Imagina, estou tomando conta sozinho durante o dia num lugar que é movimentado. Mas imagina se eu tivesse que tomar conta desse lugar aberto com vários pertences à noite, um lugar ermo, sem ninguém, e à noite, e ser desarmado. Como é que eu conseguiria manter a ordem e manter os bens, sabe? Esses bens são variados, né? Assim como a caverna, né? Todo mundo que vive ali, de certa forma, criou o seu próprio bem, né? Um bem comunitário. Pode ser que haja algum tipo de espécie de comunismo miúdo, né? Nanico,
Aí eu até acredito, sabe, que haja um comunismo nanico. Então, por exemplo, as pessoas que estão dentro da caverna ali, elas podem se dizer comunistas, sabe? Habitando o mesmo espaço, e às vezes, como é que chama? Colaborando, né? E em prol do outro e tal, e distribuindo e meio que compartilhando os bens e os serviços daquele micro, daquela ilha de Moros, né? Aquele lugar nanico, sabe? Agora, à medida que esse lugar se expande, à medida que as possibilidades de defesa se esgotam e de vigilância também, por isso quanto maior, mais vigilância, mais estado de guerra, mais necessidade de defesa, porque o ser humano não tem limite, ele não tem noção, sabe? Parece que isso é uma condição natural da falta de noção, sabe? Durante o trabalho eu tenho visto muito isso, é horroroso. Você acaba de fazer tá todo mundo vendo que tá verde ainda, vamos dizer assim, tá todo mundo vendo que tá no princípio ainda, que tá inacabado, tá fresco e algo, qualquer coisa do tipo, e as pessoas ainda não se dão, não tem capacidade de olhar para o chão, sabe? De olhar observar a volta, né? Só pensam no próprio umbigo, isso não tem nada a ver com capital. Envolve às vezes até um mínimo de esforço, né? Desviar a rota, né? Esticar o braço para colocar sujeira no lixo, segurar o pinto para evitar mijar na beirada da privada, entendeu? Recolher a bala, esperar o lixo, desviar a rota de alguém que está num lugar que está fresco, ou que está fresca, ou trabalha fresco, para não pisar e atrapalhar os serviços dos outros, de um sujeito que gastou tempo, material e dinheiro ali. Então, as pessoas não estão nem aí para isso, sabe? E a gente. E o foda é que, infelizmente, parece que é a maioria, assim. Então, a maioria é imbecil tendo que ser controlada por alguma forma de opressão, seja ela bélica, militar, cultural, etc. Então, assim, um estado de comunista amplo, assim, no caso de uma nação, imagina se num microcosmos não há possibilidade disso, é um caos. E no macrocosmos você teria que ter uma ultra, aventa em Weber e Hobbes, né? Forças especiais de controle para tentar evitar a barbárie e manter a ordem, sabe? Isso daí tudo está na teoria política, sabe? Faz parte da reflexão das cavernas, né? Então é muito louco isso, e é necessário, sabe? Quem pulou essa reflexão da caverna, e alguns deles explicam um pouquinho e dão a entender de forma superficial, mas eu creio que em algum material deve ter alguma exploração mais específica, mais ampla a respeito desse tema, sabe? Muito doido.